Fala galera, seja muito bem-vindo a mais essa aula de matemática e raciocínio lógico focado no Instituto AOCP. Se você vai prestar o concurso da PM do Distrito Federal ou qualquer outro concurso organizado pelo Instituto AOCP, esse vídeo aqui é para você. Nessa aula nós vamos resolver questões envolvendo o assunto de proposições lógicas e tabela verdade. Assunto bastante cobrado pelo Instituto AOCP. Então, se você quer se dar bem no seu concurso, assiste essa aula até o final, que nós vamos resolver questões interessantes, beleza? Então, bora para a nossa aula, só lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar o material dessa aula. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link do curso que eu estou gravando, focado no Instituto AOCP. Vou deixar também o link de todas as aulas que eu estou gravando, focada no Instituto AOCP, e o link para você fazer o download do resumão de matemática e raciocínio lógico. Beleza, galera? Então vamos para a nossa primeira questão, Instituto AOCP, questãozinha aqui, ó, cobrada em 2022, questão recente. Vamos lá. Considere as seguintes sentenças. Se eu me dedicar no trabalho, serei promovido. Registre sua presença. Existe político honesto no Brasil? Posso deixar o processo sobre a mesa? A prefeitura estará atendendo ao público todos os dias, exceto aos domingos. Quantas dessas sentenças são proposições? Galera, proposição é uma oração que possui uma informação que nós podemos atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. E o que não é proposição, pessoal? Não é proposição perguntas, frases exclamativas, frases opinativas, sentenças abertas. Então nós percebemos que aqui nós temos uma pergunta, isso daqui não é uma proposição, tá? Aqui nós temos, ó, registre sua presença. É uma frase imperativa, né? Está falando para alguém registrar a sua presença. Isso não é uma proposição. Então, nós temos, na realidade, uma, duas, três proposições. Essa daqui não é proposição e essa daqui também não é proposição. Uma é uma frase imperativa e a outra é uma frase interrogativa. Portanto, o nosso gabarito, letra C, nós temos três proposições, tá? Galera, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o resumão que eu desenvolvi, que tem diversos assuntos nesse resumão, e um deles é essa parte que a gente trabalhou nessa questão, tá? De definição de proposição. Você saber o que é uma proposição e o que não é uma proposição. Então, esse daqui é o nosso resumão. Ó, você vai ter aqui a proposições, conectivos lógicos, tabela verdade. Nós vamos ter aqui conversão de unidades de medidas, operações com números decimais, enfim. Tá bem bacana esse resumão, é só baixar aí na descrição. E cada dia eu estou aumentando esse resumão aí, tá? Galera, e para resolver essa nossa questão, ó, nós utilizamos a definição, o que é uma proposição, ó, são orações declarativas que pode ser valorada em verdadeiro ou falso, mas não ambos. Não podem ser exclamativa, interrogativa, imperativa ou opinativa, tá? Também não pode ser um paradoxo ou sentenças abertas, tá bom? Beleza, galera? Então vamos voltar para a nossa questão. Então, nosso gabarito confirmado. Nós temos três proposições aí. Beleza, pessoal? Vamos avançar. Vamos lá. Próxima questão, questão de número 2, Instituto AOCP 2022. Em lógica, a tabela verdade tem os 5 símbolos seguintes. Nós temos aqui, ó, o tio, né, que em lógica significa negação. Nós temos esse símbolo, que é o símbolo da conjunção, ou também conhecido como E. Então, vamos colocar aqui, ó, o E, tá? Esse Vzinho aqui é o conectivo da disjunção, ou também conhecido como ou, disjunção inclusiva, né? Esse daqui é o condicional e aqui é o bicondicional, se somente se, tá? Então, a operação lógica de cada símbolo é, respectivamente, então nós temos, ó, negação, depois a conjunção, que é o E, disjunção inclusiva, o condicional e o bicondicional, portanto, o nosso gabarito, letra D. Show de bola, pessoal? Questão bem tranquila aí, né? Só para a gente reconhecer os operadores lógicos. Vamos lá, questão de número 3, Instituto AOCP, Corpo de Bombeiros Militar do Pará 2022. Considere como verdadeiras as proposições. P,
a água apaga o fogo. Então, se ele pediu para eu considerar como verdadeira, isso daqui eu sei que é verdadeiro. Então, a água apaga o fogo é uma verdade. Que não pega fogo em madeira. Não pega fogo em madeira também tem que ser verdade. Verdade. Muito bem. Assinale a alternativa que, do ponto de vista da lógica, representa uma verdade. Vamos lá, galera. Eu vou colar aqui para vocês um mapinha mental que está lá nesse resumão, que mostra para a gente um resumo da tabela verdade que você precisa levar para a prova, tá? Que é essa parte aqui, ó, do nosso resumão. Copiei aqui, galera, só a parte que vai interessar para a gente, tá? Só lembrando, pessoal, essa aula aqui é focada em resolução de questões, tá? Não dá para a gente trabalhar aqui toda a parte teórica, porque simplesmente não daria tempo, né? A minha intenção é fazer aulas aí de 15 a 30 minutos. Não tem como a gente estender muito aqui, tá? Vamos lá, galera. Esse daqui é o resumão da tabela verdade. Nós temos, em lógica, 5 conectivos. Deixa eu ajeitar aqui. Então, nós temos 5 conectivos, olha só. Conjunção, que é o e, a disjunção inclusiva, que é o ou, o condicional, que é essa setinha para a direita, que é conhecido também como se então, o bicondicional, que é o se somente se, que é essa seta dupla, e a disjunção exclusiva, que é o ou, tá? Que é esse símbolo aqui. O resumo do resumo de cada um desses conectivos, pessoal, que a gente precisa saber é o seguinte, ó. Para a conjunção, para o e, ele só vai ser verdade em uma hipótese, quando eu tiver tudo verdade. Então, para o e ser verdade, eu tenho que ter tudo verdade. Se eu tiver pelo menos um f, o resultado já vai dar f, tá? Ele é um conectivo exigente, por isso que começa com e aqui, ó. Ele é o conectivo mais exigente que tem. Então, ele exige a presença de tudo verdade para o resultado ser verdade, tá bom? E a disjunção, o ou, galera? O ou é exatamente o contrário do e, pessoal. Ele só vai ser falso quando for tudo falso, tá? Se eu tiver pelo menos um v, o resultado vai ser v. Então, ele só vai ser falso quando for tudo falso. É o conectivo mais de boa que a gente tem, tá bom? Depois a gente tem o condicional, que também é conhecido como se então, tá? Cujo símbolo é essa seta aqui. O condicional, ele só vai ser falso em uma hipótese, quando eu tiver essa combinação de valores aqui, ó. Quando eu tenho verdade na primeira parte do condicional e falso na segunda parte. E a gente lembra da Vera Fischer, ó, verdade e falso. Somente nessa hipótese o condicional ele é falso, tá bom? O bicondicional, também conhecido como se somente se, ele só vai ser verdade quando a combinação de valores lógicos forem iguais. Então, se eu tiver verdade e verdade, o resultado vai ser verdade. Se eu tiver falso e falso, o resultado vai ser falso. Então, a combinação dos valores tem que ser iguais para o bicondicional ser verdadeiro, tá? Então, se eu tiver uma combinação de valores diferentes, ou seja, verdade e falso ou falso e verdade, o resultado vai ser falso para o bicondicional, tá bom? E por último, nós temos a disjunção exclusiva, também conhecido como ou, cujo símbolo é esse daqui, tá? Na disjunção exclusiva, nós temos o contrário do bicondicional, pessoal. Ela só vai ser verdade quando os valores lógicos forem diferentes. Então, se eu tiver, por exemplo, verdade, falso ou falso e verdade, valores lógicos diferentes, o resultado vai ser verdadeiro. Porém, se eu tiver valores iguais, o resultado vai ser falso. Beleza, galera? Esse é um resumão aqui, tá? Então, vamos resolver a nossa questão para a gente pôr em prática esse conhecimento. Vamos lá. Ó. A gente pulou a questão, né? Eu tinha parado na questão 3. Vamos lá. Ó. Assinale a alternativa que, do ponto de vista lógico, representa uma verdade. Então, é para a gente assinalar a proposição que tem o valor lógico verdade. Vamos lá. Ó. Alternativa A. Se não pega fogo em madeira, então a água não apaga o fogo. Galera, nós temos aqui o condicional, se, então, tá? Esse é o condicional. Nós sabemos que o condicional ele só é falso quando eu tenho a Vera Fischer. Para qualquer outra combinação de valor, o resultado lógico vai ser verdade. Então vamos lá, ó. Não pega fogo em madeira, nós sabemos que isso é o quê? É uma verdade. Então não pega fogo em madeira é verdade.
Galera, na segunda parte nós temos a água não apaga o fogo. A água apaga o fogo, eu sei que é verdade. Então a água não apaga o fogo é o contrário de verdade. Qual que é o contrário? É falso. Então eu tenho aqui, ó, verdade na primeira parte do condicional, falso na segunda parte do condicional. Ou seja, eu tenho a Vera Fischer, então eu sei que isso é falso, tá? Então a A não é nosso gabarito. Vamos analisar a letra B. Vamos lá, ó. Pega fogo em madeira, se somente se a água apaga o fogo. Tem aqui, ó, bicondicional. O que eu falei para vocês do bicondicional? O bicondicional ele só é verdade quando os valores lógicos forem iguais, tá? Então vamos analisar os valores lógicos das nossas proposições. Pega fogo em madeira, isso é o quê? Isso é falso, né? Por quê? Porque não pega fogo em madeira é verdade. Então pega fogo em madeira é o contrário da verdade, que é falso. A água apaga o fogo. A água apaga o fogo, nós vimos aqui que é verdade, portanto, eu tenho aqui falso de um lado e verdade do outro no bicondicional. Pergunto para você, nós temos valores lógicos iguais ou diferentes? Diferentes, portanto, para o bicondicional, nós vamos ter o resultado falso, tá? Porque para o bicondicional ser verdade, nós temos que ter valores lógicos iguais. Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos lá. Pega fogo em madeira se somente se a água não apaga o fogo. Mais uma vez, nós temos o bicondicional. Pega fogo em madeira, galera, é verdade ou falso? Eu sei que não pega fogo em madeira é verdade. Então, pega fogo em madeira é falso. Então, isso é falso. Do outro lado, nós temos a água não apaga o fogo. A água apaga o fogo é verdadeiro. Então, a água não apaga o fogo é falso. Eu tenho aqui valores lógicos iguais, ó, falso e falso. Portanto, o resultado lógico disso é verdade. Encontramos o nosso gabarito, letra C, tá? Mas vamos continuar praticando, pessoal. Vamos lá. Na letra D, nós temos aqui ó, o se, então, condicional, tá? Então vamos lá. A primeira parte do nosso condicional nós temos não pega fogo em madeira. O que nós temos? Não pega fogo em madeira é o quê? Verdade. Então isso é verdade. Muito bem. Na segunda parte do nosso condicional, olha só, nós temos aqui uma proposição composta. Então, a segunda parte do condicional é tudo isso, né, pessoal? Vamos melhorar isso. Então, é toda essa frase aí. Eu percebo que dentro dessa frase eu tenho o conectivo E aqui, ó, a conjunção. Então, nós sabemos que para a conjunção ser verdadeira, eu tenho que ter tudo verdadeiro, certo? Então, vamos lá. A água apaga o fogo é o quê? Vamos subir lá. A água apaga o fogo é verdade. Então, esse lado aqui é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Pega fogo em madeira. Pega fogo em madeira. Pega fogo em madeira é falso, né? Porque não pega o fogo em madeira é verdadeiro. Então aqui eu tenho falso. Verdade e falso vai me dar que resultado, pessoal? Vai me dar o resultado falso, né? Porque nós temos a conjunção, ou seja, o conectivo exigente, que só é verdade quando for tudo verdade. Eu tive um falso aqui, o resultado deu falso, tá? Agora vamos analisar o condicional. No nosso condicional, eu tenho aqui na primeira parte verdade e na segunda parte falso. Eu tenho a Vera Fischer. E para o condicional ser falso, só tem um jeito, quando eu tenho exatamente a Vera Fischer. Então, eu sei que isso daqui vai ser falso, beleza? Vamos analisar a letra E. Se a água, vamos lá, ó, se a água apaga o fogo ou pega fogo em madeira, então a água não apaga o fogo. A primeira parte do nosso condicional, nós temos tudo isso daqui, né? Ó. A água apaga o fogo ou pega fogo em madeira. Olha o conectivo ou aqui, ó. O conectivo ou é o conectivo mais de boa, né, pessoal? Para o ou ser falso, tem que ser tudo falso, tá? Então vamos lá. A água apaga o fogo é o quê? A água apaga o fogo é verdade, né? Então aqui eu tenho verdade ou pega fogo em madeira é o quê? Não pega fogo em madeira é verdade. Então pega fogo em madeira é falso. Verdade ou falso, isso vai me dar o quê, galera? Verdade, né? Então tudo isso daqui é verdade. E a segunda parte do nosso condicional? A água não apaga o fogo. A água apaga o fogo é verdade. Então a água não apaga o fogo é falso. Então eu vou ter Vera Fischer.
Primeira parte do condicional verdade, a segunda falso. Isso me dá um resultado lógico falso. Portanto, nosso gabarito confirmado, letra C. Bora lá, vamos avançar. Vamos resolver mais questão. Questão de número 4, Instituto AOCP, Prefeitura de Pinhais, 2022. Considerando a afirmação João é médico, ou Antônio não é advogado, ou José é analista, falsa. É correto afirmar que, galera, nós temos aqui, ó, que toda essa proposição aí é falsa, tá? E qual conectivo que nós temos aí? Nós temos o ou, ó. Alguma coisa ou, alguma outra coisa, ou alguma outra coisa, certo? E o que nós sabemos do ou, pessoal? Vamos olhar aqui nosso esqueminha, ó. Deixa eu puxar aqui. Nós sabemos que o ou, a disjunção inclusiva, ela só é falsa quando for tudo falso, tá? Então aqui deu falso, galera. Se isso é falso, então necessariamente tudo isso daí também é falso. Então eu sei que João é médico é falso, Antônio não é advogado é falso e José é analista é falso. Beleza? Muito bem. Então vamos responder agora as nossas alternativas. Vamos lá. Deixa eu só passar para cá. Vamos lá, pessoal. Alternativa A. Se Antônio é advogado, então João é médico e, se Antônio não é advogado, então José não é analista. Vamos com calma, vamos entender aqui, ó. A gente tem o e aqui, certo? Então eu tenho de um lado uma proposição aqui e de outro lado eu tenho uma outra proposição conectada pelo conectivo e, a conjunção, tá bom? Muito bem. Dentro de cada uma dessas partes aí do e, nós temos aqui ó, o condicional, se Antônio é advogado, então João é médico. Vamos lá. Antônio é advogado, é verdade ou falso, galera? Nós sabemos que Antônio não é advogado, é falso. Então, Antônio é advogado, é o contrário de falso, que é verdadeiro. Então, isso daqui é verdadeiro, tá? João é médico, é verdade ou falso? João é médico, nós sabemos que é falso. Portanto, aqui eu tenho falso. Galera, eu tenho aqui, ó, verdade na primeira parte do condicional e falso na segunda parte do condicional. Ou seja, eu tenho a Vera Fischer. Se eu tenho a Vera Fischer, esse meu condicional todo aqui é falso, tá? Vamos fazer diferente, ó, vamos marcar aqui, ó. Isso tudo aqui é falso, tá? Muito bem. Vamos para o outro condicional. Vamos lá, eu tenho aqui um outro condicional, né, que é o se, então. Antônio não é advogado. Antônio não é advogado é falso. José não é analista. José não é analista. José é analista é falso. Então, José não é analista é verdade, né, pessoal? Aqui eu já poderia ter marcado que toda essa proposição aqui, galera, é uma verdade. Por quê? Porque se eu encontrei aqui que é falso, eu já excluo a possibilidade dessa proposição da Vera Fischer, ou seja, ser falsa. Não tem como ter a combinação de Vera Fischer se eu já começo com falso aqui. Então, isso daqui é verdadeiro, tá? E aqui eu tenho a conjunção, ó. Nós sabemos que a conjunção só é verdade se eu tenho tudo verdade. Então, eu tenho falso e verdade, o que resulta para a gente o resultado lógico falso, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos para B agora. Vamos apagar um pouquinho aqui para a gente poder trabalhar com mais clareza, né, galera? Vamos lá. Se João é médico, então Antônio não é advogado e se Antônio é advogado, então José é analista. Vamos lá, galera. Tem aqui a primeira parte. E a segunda parte. Nós temos aqui o e. Aqui dentro eu tenho o se, então, tá? Vamos lá. João é médico? Isso é verdade ou falso? João é médico é falso. Então, isso é falso. Portanto, galera, eu já posso concluir que isso daqui é verdade. Porque não tem como dar a Vera Fischer, tá? Porque já começou com F aqui. Beleza? Muito bem. Na segunda parte nós temos se Antônio é advogado, então José é analista. Galera, Antônio é advogado? Antônio não é advogado é falso. Então, Antônio é advogado é verdadeiro. Muito bem. Então, José é analista. José é analista é verdade ou falso, pessoal?
José analista é falso. Portanto, eu vou ter aqui, ó, Vera Fischer, verdade na primeira parte do condicional, falso na segunda parte do condicional. Então, tudo isso daqui é falso. Nós temos aqui que conectivo? Conectivo E. Verdade e falso vai me dar o quê? Vai me dar o resultado lógico falso. Porque para o E ser verdade, eu tenho que ter tudo verdade. Vamos lá, próxima alternativa. Se João é médico, então Antônio é advogado. E se Antônio não é advogado, então José não é analista. Vamos lá, galera. Vamos apagar essa de cima aqui. Vamos lá. Se, então, tem aqui o condicional, João é médico. Isso é verdade ou falso? João é médico é falso. Então, eu coloco aqui falso. Eu concluo já que essa nossa primeira parte é o quê? Isso daqui é uma verdade. Porque se eu começo um condicional com falso, não tem como dar a Vera Fischer. Então, eu já tenho verdade aí, tá? Vamos lá para a segunda parte, ó. Se Antônio não é advogado, então José não é analista. Antônio não é advogado, é verdade ou falso? Antônio não é advogado, é falso. Se essa primeira parte do condicional deu falso, não tem como dar a Vera Fischer. Então, esse nosso condicional aqui também é verdade, galera. E nós temos que conectivo aqui, galera? Nós temos o E, né? Verdade e verdade vai me dar o resultado lógico, verdade. Portanto, a questão quer saber o que é correto afirmar, ou seja, o que é verdadeiro, qual dessas proposições é verdadeiro. Então, nosso gabarito, letra C. Vamos lá para a próxima alternativa, só para a gente verificar o erro das demais alternativas. Vamos lá. Se Antônio não é advogado, então João não é médico. Essa é a primeira parte. E se Antônio é advogado, então José é analista, a segunda parte. Se Antônio não é advogado, então João é médico. Vamos lá. Antônio não é advogado. Isso é verdade ou falso? Antônio não é advogado? É falso. Portanto, galera, eu concluo que essa primeira parte aqui é uma verdade, porque eu não tenho como ter a Vera Fischer. Muito bem. Se Antônio não é advogado, então José é analista. Antônio é advogado? É verdade ou falso, galera? Antônio não é advogado, é falso. Então, Antônio é advogado, é uma verdade. Então, isso é verdade. José é analista. Isso é verdade ou falso? José é analista é falso, né, pessoal? Olha aqui, ó. José é analista é falso. Então, eu tenho a Vera Fischer aqui, ó. Vera Fischer. Ou seja, essa proposição deu falsa. Eu tenho aqui o conectivo, mais uma vez o conectivo E. Para o E ser verdade, tem que ser tudo verdade. Eu tenho verdade e falso. Resultado lógico vai dar falso. Muito bem. Vamos para a próxima alternativa. Vamos verificar o erro dela. Vamos lá. Mesmo raciocínio, galera. Se João não é médico, então Antônio não é advogado. Vamos lá. Se, então, João não é médico. Isso é verdade ou falso? João é médico, é falso. Então, João não é médico, é verdade. Isso é verdade. Antônio não é advogado. Antônio não é advogado. Isso é verdade ou falso? Antônio não é advogado, é falso. Então, aqui é falso. Galera, eu já encontrei aqui a Vera Fischer. Ó. Vera Fischer. Portanto, essa primeira parte aqui ó, já vai dar falso. Opa, deixa eu melhorar isso daqui. Isso daqui é falso. E aqui nós temos que conectivo, pessoal? Nós temos o E, conectivo exigente. Para o E ser verdade, tem que ser tudo verdade. Se eu tenho aqui já um falso, pessoal, nem precisa analisar a segunda parte. Eu já sei que o resultado disso é falso. Portanto, nosso gabarito confirmado, letra C. Vamos avançar, vamos lá. Questão de número 5, Instituto AOCP, Soldado Polícia Militar do Espírito Santo 2022. Admitindo que as proposições P e Q são verdadeiras, a única alternativa em que os conectivos lógicos implicam uma composição falsa de P e Q é... Então, ele quer saber o que vai dar o resultado falso, pessoal. Qual dessas alternativas aí? Vamos lá. Ó. Alternativa A, nós temos aqui ó, P e Q, ou seja, verdade e verdade. Nós sabemos que para o E ser verdade, eu tenho que ter tudo verdade, que é o nosso caso aqui. Portanto, isso deu verdade.
A, B, P ou Q. Ou melhor, né, galera? Vamos colocar o valor lógico aqui. Eu só estou repetindo, aí não adianta, né? Verdade ou verdade. Vai dar o resultado verdade. Porque para o ou ser falso, eu tenho que ter tudo falso. Muito bem. Agora nós temos aqui ou P, que é verdade, ou seja, ou verdade, ou verdade. Galera, para disjunção exclusiva, eu tenho que ter valores lógicos diferentes para o resultado ser verdade. No nosso caso, nós temos valores lógicos iguais, portanto, nós vamos ter aqui como resultado lógico falso, tá? Então, para o ou ser verdade, eu tenho que ter valores lógicos diferentes. Então, teria que ser verdade ou falso e verdade. Beleza? Muito bem. Alternativa D, eu tenho verdade na primeira parte do condicional, a setinha do condicional, e na segunda parte, verdade. Condicional, o que nós sabemos? Só tem um jeito de ser falso, quando eu tenho a Vera Fischer. No nosso caso, nós não temos a Vera Fischer, então isso é verdade. Na letra E, eu tenho bicondicional. Então, eu vou ter aqui, ó, verdade, bicondicional com verdade. Ou seja, verdade, se, somente se, verdade. Para o bicondicional, o que nós temos que lembrar? O bicondicional ele só é verdade quando os valores lógicos são iguais. No nosso caso, nós temos valores lógicos iguais, portanto, isso daqui é uma verdade. Nosso gabarito confirmado, letra C. Beleza, pessoal? Galera, resolvemos aí 5 questões interessantes do Instituto AOCP. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com a sua preparação. Se você gostou dessa aula, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando, beleza? E quem tiver interesse, eu vou deixar o link do curso que eu estou gravando focado no Instituto AOCP, tá bom? E quem quer se dar bem no seu concurso, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora resolver mais questões comigo. Valeu, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.